levantar voo? Vamos aproveitar que não está chovendo muito? A gente vai agora para o Guará. Olha só, o nosso helicóptero, muito obrigada, comandante Freire, obrigada, Raposo. Eles estão mostrando agora uma rua residencial onde a Nova Cap está fazendo podas de árvores. Esse trabalho que tem que ser feito enquanto tem a parada da chuva, porque a previsão é de mais chuva. As chuvas estão vindo com rajadas muito fortes de ventos. A gente teve ventos de 53 quilômetros essa semana. E por causa disso, as árvores estão indo ao chão. Então, como disse uma moradora, é muito importante que a Nova Cap faça isso. Já faz uma solicitação se você acredita que na sua rua tem árvores que vão precisar dessa atenção maior, porque é isso que eles têm que fazer, ó. E tem que cortar certeiro. Porque a gente viu na reportagem que uma árvore que estava derrubada na Asa Sul, a circunferência da base da árvore, da raiz, era mais alta do que a Daniela Brito, que é uma repórter gigante que a gente tem aqui, foi fazer a matéria. Ela estava em pé, fazendo a passagem, e a árvore atrás, derrubada atrás dela, é inacreditável a largura desse tronco que foi ao chão com a chuva dessa semana, com a chuva de ontem. Olha a quantidade de árvore que a gente tem. Graças a Deus, Brasília é uma cidade muito arborizada. A gente pensou muito nisso na construção da cidade. Uma cidade plana, tem muito asfalto, muito concreto. Essa árvore ajuda nos bolsões de calor, traz sombra, traz umidade. Então, olha só, eu vou falar agora, sabe com quem? Com a Defesa Civil, que está aqui na linha comigo. Subtenente Maxwell, muito obrigada pela sua participação aqui no DF no Ar. Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Olha, a gente está falando aqui de algumas situações, a gente está mostrando agora a poda de árvores pela Nova Cap. E eu queria saber o seguinte, o que acontece? A gente tem que evitar estacionar embaixo de árvore, né? Mas se acontece o caso de uma árvore cair em cima do seu carro, é a primeira pergunta, porque eu já vou comentar uma cena que a gente está vendo agora. A pessoa deve sair do carro ou não deve sair? Qual que é a preocupação? Porque a gente tem medo de fio de alta tensão também, né? Explica pra gente. Geralmente quando a fiação cai em cima de um carro, os pneus do carro, eles fazem um isolamento da energia elétrica. Então, se acontecer qualquer situação de uma árvore cair em cima do carro e a pessoa estiver dentro, ela aguarda o socorro do corpo de bombeiro, não desce do carro, fica tranquila. E enquanto isso, o bombeiro vai fazendo contato com a companhia de energia e eles fazem o desligamento da energia, aí que o bombeiro pode chegar mais perto e fazer o salvamento. Tá certo. A gente está vendo imagens aqui que aconteceram ontem em Ceilândia, de uma pessoa saindo pela janela do carro, porque a água já estava entrando ali, já estava na altura da janela quase. Que situação é essa? A gente deve sair do carro pela janela? Em que situação e em qual a gente não deve sair? Geralmente, nesses casos que a água atinge até ali metade do veículo, o mais ideal é que a pessoa abra os vidros para poder ter uma circulação de ar e que, no máximo, fique sentado ali na porta, se a pessoa tiver uma habilidade de ficar no teto do carro, em último caso. Mas o ideal mesmo, se a água não estiver ali acima da metade do veículo, é aguardar o socorro do Corpo de Bombeiros especializado para fazer esse tipo de salvamento. Quais são os tipos de problemas mais recorrentes nessa época de chuva que a gente está vivendo? O que vocês têm recebido de chamados aí? Geralmente, esses puxadinhos que as pessoas costumam fazer ali na garagem, de repente não tem aquela estrutura reforçada, acontece muito de ter esse tipo de desabamento. Estruturas assim, feitas nos fundos das casas, que às vezes não tem aquela força para resistir à correnteza da água, aí possibilita a entrada de água na residência. A gente mostrou uma imagem mais cedo aqui de uma turma fazendo um corredor humano, dando as mãos para poder atravessar numa enxurrada. Qual que é o indicado? Se alguém estiver precisando de ajuda num alagamento como esse, é conseguir apoio de mais pessoas e não se arriscar sozinho? O que o senhor diria para todos nós? Em caso, se a pessoa tiver em vamos supor, uma calçada e que seja a travessia de uma rua, o ideal é que ela espere questão de minutos para a água baixar e que fique possível de ser atravessado esse caminho. Essas situações de corrente humana, a gente nunca
dá essa ideia. O certo é aguardar o socorro do Corpo de Bombeiros, vai ter o socorro aquático especializado para esse tipo de situação. Não é recomendado esse tipo de situação de corrente humana. E a gente sabe que tem muitos bueiros que estão destampados, existe um risco, se a pessoa tentar se arriscar de ser levado pela correnteza e até entrar numa corrente dessa de águas, né? Geralmente, esse tipo de situação é mais comum a gente ver ali na região de São Paulo, que tem mais bueiros nas ruas, mas é um tipo de situação que fica imprevisível. Mas se a pessoa estiver nessa situação de atravessar, geralmente onde se cria uma onda com a água, é ali onde vai ter um buraco, vai ter um bueiro, vai ter alguma situação de risco para ela. Pois é, e a gente nunca tem noção do que está por baixo da água, né? A profundidade. Às vezes você acha que está plano, mas você pode ter um buraco. A dica é não se arriscar e tentar abrigo num lugar seguro, né? Isso, sempre que tiver ali uma parte que você sabe que tem uma estrutura fixa, uma parada de ônibus, uma marquise de um prédio, o que se pede é que a pessoa tenha calma, que a água vai baixar em questão de minutos. Assim que acabar a chuva, a tendência é baixar bem rápido. As pessoas não precisam ter essa vontade de querer passar naquele momento, naquela hora. É questão de paciência e aguardar um pouco. A gente está vendo ali ônibus também enfrentando a água. Qual é o ideal quando você está com um transporte cheio de pessoas e você enfrenta uma correnteza dessa? É tentar estacionar o carro num lugar, o ônibus num lugar e esperar todo mundo quietinho dentro do ônibus? Isso, deixa principalmente as portas do ônibus abertas para que não tenha o fluxo de água dentro do ônibus e que o motorista procure estacionar numa parte que ele fique mais alto sobre a água. Sim. Outra preocupação que a gente tem muito é com raio, né? A gente tem muito raio aqui no Planalto Central. Qual que é a dica? Nunca ficar em época de chuva se abrigando embaixo de árvores ou local aberto. Sempre procurar um local com teto, um local fechado, porque como aqui é muito plano, a incidência de raios é bem maior. Eu agradeço o subtenente Maxwell da Defesa Civil pela sua participação ao vivo aqui no DF no Ar, trazendo dicas valiosas para todos nós que estamos enfrentando esses temporais nesse mês de novembro. Um abraço para o senhor e um ótimo trabalho. Obrigado. Sempre que possível, pode contar com a Defesa Civil. Contaremos, querido. Obrigado, um ótimo dia para você. E olha,